Além da massa corrida e o revestimento, a Bramol apresenta agora a sua mais nova criação, a tinta látex. Decida certo, isto é Bramol. Bramol, embelezando ainda mais o seu imóvel. Veranita Produtos Alimentícios, farináceos, cereais, molhos e temperos. Uma linha completa feita com carinho para você. Veranita, mais qualidade de vida para sua família. Televendas 3945-9012. Olá, um ótimo dia para você. Aqui fala Silvio Lodi, direto da sede da Caerte, em Florianópolis, para as emissoras que integram a maior rede de rádios de Santa Catarina. Dia a dia. 14 de abril. 3 motivos importantes para a gente pensar, agradecer e cuidar. É dia de celebrar o café. Quentinho, forte ou suave, ele acompanha o nosso dia a dia e movimenta a economia do Brasil, que é o maior produtor do mundo. Também é o dia de reconhecer o trabalho dos técnicos em serviços de saúde, profissionais que atuam nos bastidores, mas fazem toda a diferença no cuidado com a nossa saúde. E hoje é o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. A data alerta para os cuidados com as crianças em piscinas, rios e praias. Atenção e supervisão salvam vidas. Temos uma reportagem especial sobre o assunto a seguir. Santa Catarina, em destaque. E o 14 de abril, como dissemos na abertura, marca o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. A data nasceu de uma dor profunda, mas virou símbolo de esperança e alerta. Em Santa Catarina, os bombeiros militares reforçam que tragédias como essa podem e devem ser evitadas. Confira a reportagem de Amarílis Pequeno. Oi, Silvio. O Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil, lembrado neste dia 14 de abril, tem origem em uma história de dor e de transformação. A data foi criada em homenagem a Susan Delgado, uma menina de 2 anos que morreu após cair na piscina de casa. A tragédia mobilizou o país e inspirou uma lei que busca alertar para o que ainda é uma das principais causas de morte acidental entre crianças pequenas no Brasil. O major do Corpo de Bombeiros Militar, Guilherme Viríssimo, presidente da Coordenadoria de Atividades Aquáticas, explica. Que se presenciar um afogamento, a pessoa só deve intervir, nadar até o afogado se ela tiver capacitação, não é só capacidade, capacitação, ela tem a técnica correta para não se tornar uma segunda vítima. Ela pode tentar ajudar sim, lançando um objeto flutuante, uma garrafa PET, uma bola, aquele macarrão de piscina, haja vista que a gente tem um grande número de afogamentos duplos, ou seja, afogamentos de uma pessoa que foi ajudar e a própria vítima. Mas entre as crianças, o risco é ainda maior. O caso de crianças já é um pouquinho mais comum em casa, dentro da sua própria casa ou na casa de parentes, de amigos, em geral em piscina, mas também temos casos em baldes, em tanques, enfim, qualquer tipo de situação que tenha um ambiente aquático ali, a criança pode se afogar. O Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil simboliza um chamado à responsabilidade coletiva e lembra que a diferença entre uma tragédia e a segurança pode estar em decisões simples, mas urgentes. Vou dar 3 orientações principais, tá? A primeira, que eu mais me preocupo, para ensinar as crianças a nadarem e quando estiver na piscina, no mar, na lagoa, no açude, fique de olho na criança o tempo inteiro. E próximo, não é afastado de olho, não, próximo, onde que você possa intervir no primeiro momento. Os fiscais do Instituto de Metrologia do Estado intensificam o trabalho da Operação Páscoa nesta semana em Santa Catarina. O repórter Cadu Reis nos traz mais detalhes. Cadu, como funciona esta fiscalização, hein? Silvio, a ação coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia é realizada aqui no estado e em todo o país. O objetivo da fiscalização é verificar se os produtos tradicionais da Semana Santa estão de acordo com os requisitos legais. Ovos de Páscoa com brinquedos de brinde, por exemplo, devem ter o selo de certificação do Inmetro, que garante que o item foi testado e cumpre os padrões de segurança. Durante a fiscalização, os produtos também são pesados para verificar se a quantidade entregue corresponde ao valor descrito na embalagem, como ressalta o presidente do Inmetro de Santa Catarina, Alexandre Sorato.
Nós estamos em plena Operação Páscoa, é uma data comemorativa muito importante e é por isso que o Inmetro Nacional estabelece programas de atuação para dar um foco maior naqueles itens que são mais consumidos, como por exemplo os ovos de Páscoa, pescado, aumenta muito o consumo de peixes e frutos do mar, né? Então o foco recai sobre esses produtos. Já há algumas semanas o Inmetro vem coletando amostras no mercado de chocolates, doces, ovos. A gente dá uma atenção maior para os ovos de Páscoa e também para o pescado congelado, que ele já tradicionalmente é um produto que apresenta problemas, né? Excesso de gelo, às vezes declara lá que o pacote de camarão congelado tem 1 quilo, mas o consumidor chega em casa, descongela e vê que deu 600 gramas. Entre aspas, né? Esqueceram de descontar esse gelo a mais do peso líquido do produto, né? A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda em 2025, número quase 9% maior que o registrado no ano passado. E agora, ganhos com apostas online devem ser declarados, sim. Carol Denardi aprofunda esse assunto. Carol. E se o número de gols em uma partida de futebol, o campeão de determinado torneio ou o nome do jogador que levaria cartão vermelho renderam dinheiro em 2024, chegou a hora de declarar oficialmente esses valores. O especialista contábil e gestor financeiro do Grupo Positivo, Marco Aurélio Pita, afirma que os prêmios com apostas devem ser declarados anualmente, assim como outros rendimentos. Existem alterações de declaração mínima de rendimentos tributáveis, que saiu na faixa dos 30.639 para 33.888. Alterou-se também a obrigatoriedade de atualização de ganho de capital de imóveis, também a tributação de rendimentos no exterior de aplicações financeiras. Os ganhos obtidos por bets, eles precisam ser declarados sim, independente do valor. A Receita Federal considera esses rendimentos como tributáveis e a omissão pode resultar em multas e outras penalidades. Marco Pita ressalta que os gastos com apostas não são declarados. Na declaração de imposto de renda, você só vai declarar aquilo que forem rendimentos, ganhos, né? Os gastos não são declarados. Então, você deve declarar os ganhos líquidos com o valor total recebido pelo menos o valor da aposta. Portanto, os gastos com apostas não são dedutíveis separadamente, né? Apenas os ganhos líquidos devem ser informados. Contato entre redações. A remoção da ilha de sedimentos do Rio Itajaí-Açu, na altura do Jockey Club, segue em ritmo acelerado em Rio do Sul. A obra, com prazo de 90 dias para ser concluída, já ultrapassou os 30 dias de execução. A repórter Cristiane Faustino, do Grupo de Comunicação Difusora, tem detalhes sobre o serviço. Cris, os trabalhos apresentam avanços consideráveis? Olá, Silvio. Sim, avanços visíveis, viu? A intervenção busca melhorar o escoamento das águas e reduzir os riscos de alagamento na região. No canteiro de obras, 4 escavadeiras hidráulicas operam de forma coordenada. Uma delas atua na retirada direta da ilha de sedimentos e no aprofundamento do leito do rio. Além disso, outra, com braço mais longo, realiza escavações na área da barranca, ampliando a profundidade do canal. A terceira escavadeira carrega o material retirado em caçambas e o transporta até o destino final. Desse modo, a quarta máquina executa a limpeza de uma vala nas proximidades, que também provocava transtornos frequentes aos moradores. O material removido do leito e das margens do rio estava sendo temporariamente acumulado no Jockey Club. Com o avanço da operação, a equipe já transportou completamente essas grandes pilhas de sedimentos para o local definitivo de descarte, no Bota Fora. Assim, apesar do pouco tempo desde o início da obra, há cerca de 30 dias, os efeitos já são perceptíveis. A expectativa é de que, ao final dos 90 dias previstos, a área tenha maior segurança hidráulica, assim como o fluxo de água mais eficiente. De Rio do Sul, do Grupo de Comunicação Difusora para o Acaerte Notícias, Cristiane Faustino. Obrigado, Cris. Falando Cristiane Faustino, direto de Rio do Sul. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de transfusão de sangue. São vítimas de trânsito, pacientes em cirurgia e portadores de hemofilia, leucemia e anemias. Doar não dói, nem vicia e não provoca nenhum risco. Para doar,
Basta estar bem de saúde, ter entre 18 e 65 anos e apresentar um documento com foto. Procure o Hemocentro mais próximo da sua casa. Um gesto de amor que salva vidas. Mensagem da Acaerte e desta emissora. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. O desemprego entre os jovens brasileiros de 18 a 29 anos é mais que o dobro da taxa observada em um grupo mais velho, de pessoas de 30 a 59 anos, aponta um levantamento de pesquisadores da FGV. O estudo foi feito com base em dados da PNAD contínua do IBGE e mostra que, apesar de o desemprego no Brasil ter atingido o seu maior patamar em 2024, os jovens permanecem com dificuldades para conseguir uma ocupação. Vamos saber as razões com o repórter Marco Aurélio Gomes. Marco? Silvio, problemas como a falta de experiência profissional e a precarização do trabalho dificultam a entrada e a permanência de jovens no mercado, mesmo com a melhora nos índices de emprego do país nos últimos anos. Para o IBGE, são consideradas desocupadas as pessoas sem trabalho que estão procurando emprego. Quem não está em busca de uma ocupação por estar estudando, por exemplo, não entra no cálculo. De acordo com o levantamento, do total de jovens de 18 a 29 anos que estavam ocupados no último trimestre de 2024, 38,5% trabalhavam na informalidade. No grupo dos adultos de 30 a 59 anos, o percentual cai para 35,9%. Essa alta taxa de informalidade entre os jovens também reflete numa maior subocupação do grupo por insuficiência de horas trabalhadas. Ou seja, mesmo quando conseguem emprego, os jovens acabam em vagas nas quais trabalham menos horas do que gostariam. E isso bate no rendimento. Direto de Brasília. De Brasília, Rita Sardi. Rita, temos aí uma frente parlamentar com grande influência nas pautas do Congresso Nacional. Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. A Frente Parlamentar do Livre Mercado conta com uma nova liderança, a deputada federal catarinense Caroline de Toni, do PL, que assumiu a presidência do colegiado para o biênio 2025-2026. Com 179 deputados e 27 senadores, a Frente Parlamentar se consolida como uma das mais fortes do Congresso Nacional e vai focar na defesa da liberdade econômica no Brasil. Caroline de Toni diz que a luta será pela livre concorrência para diminuir o tamanho do Estado. Nós estamos numa frente que luta pela liberdade econômica. Isso significa a abertura da livre concorrência do mercado brasileiro para diminuir o tamanho do Estado, burocracias, regulamentações. Por quê? Porque a gente percebe que o Brasil, apesar de ser um país rico, nós estamos nos piores índices quando se trata de liberdade econômica. De 184 países, estamos na posição 117. Silvio, a Frente Parlamentar do Livre Mercado vai lançar em breve um pacote com propostas que vão desde a segurança pública, que, segundo Caroline de Toni, impacta no empreendedorismo, até a defesa do corte de impostos. Previsão do tempo. E a previsão do tempo aqui é com Daniele Lima, meteorologista da Caerte. A segunda-feira começa com bastante nebulosidade e do litoral aos planaltos a chance de chuva fraca e isolada, principalmente no litoral norte. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece em mais momentos. No litoral, as nuvens persistem, com mais aberturas de sol ao redor do meio-dia. No fim do dia, volta a ter chance de chuva no litoral norte e Vale do Itajaí. O vento sopra de sul a sudeste no litoral com rajadas e de sudeste a nordeste no interior do estado. As temperaturas máximas previstas são de 26 graus em Blumenau e Joinville, 24 em Florianópolis e 23 graus em Xanxerê e Criciúma. Na terça-feira, o sol aparece entre nuvens em todo o estado. Durante a tarde, uma área alongada de baixa pressão, conhecida como cavado, favorece a formação de pancadas de chuva isolada com trovoadas, sobretudo do Grande Oeste ao Planalto Sul. No litoral, a chance de chuva é menor. Fique ligado na programação desta emissora, integrante da Rede Acaerte, para mais informações ao longo do dia. O Acaerte Notícias volta amanhã. Até mais. Filha, fecha os olhos. Pode abrir. Uau!
Bem-vinda à Páscoa perfeita do Savenhago. Centenas de ofertas em carnes, bebidas, bacalhau, azeites e ovos de chocolate. Páscoa com muita economia. Começa no Savenhago. Colchão mole, R$38,90. Bisteca, no Savicane, R$16,90. Filezinho, perdigão, R$19,80. Costela minga, R$19,90. No nosso cartão, filé de tilápia. Seara, R$33,70. A loja perfeita é o nosso compromisso. Savenhago, a casa da Páscoa. Você sabia? Agora a Bramol tem loja da fábrica. Tinta Latex a preço de fábrica você só encontra na loja da Bramol Tintas e Revestimentos. Bramol, Avenida Brasil 146. Televendas 3969-1013, Ribeirão Preto.